Bom dia, pessoal. Nesse nosso segundo vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre a curva de possibilidade de produção. Curva de possibilidade de produção, ela é um modelo, né? Na economia a gente usa muito alguns modelos para representar uma situação real, né, para a gente conseguir compreender melhor essa situação. E a curva de possibilidade de produção, o objetivo, né, dela é mostrar para a gente ou ilustrar aqueles problemas básicos que nós discutimos na aula anterior. Ou seja, eu vou tentar utilizar os meus recursos escassos, né, lembra do capital, mão de obra, recursos naturais, para produzir, né, N produtos, serviços que eu tenho na minha economia, né? Então eu tenho que usar os recursos escassos para atender da melhor forma possível as necessidades da minha população. Então como é que eu vou fazer isso, né? Como é que a gente vai tentar entender isso? Utilizando esse modelo da curva de possibilidade de produção. Para isso nós temos que fazer duas pressuposições, né? Eu estou imaginando que eu tenho uma disponibilidade de fatores que vai ser constante, né, durante a nossa análise, uma tecnologia também que vai ficar constante, né? Então eu tenho a quantidade de mão de obra, a quantidade de recursos naturais que não vai mudar, e estou supondo aqui uma economia que só tem dois produtos, ou ela faz alimentos ou bens de consumo duráveis. O que é um bem de consumo durável? É uma televisão, uma geladeira, tá? Eu estou dizendo assim, eu vou consumir esses bens, mas eles têm um prazo de duração maior. Então eu estou trabalhando primeiro com essas duas suposições. E aí eu estou imaginando que na minha economia eu tenho diferentes possibilidades de produção, né? Ou seja, eu posso escolher entre não fazer nenhum tipo de alimento e fazer 20.000 unidades de bens de consumo durável, ou tem uma outra possibilidade em que eu produzo 1.000 toneladas de alimentos e 18.000 unidades de bens de consumo, tá? Por aí afora vai. Tenho N possibilidades de produção. Sempre já observando o que aqui, ó. Cada vez que eu começo a aumentar a minha quantidade de alimento, eu estou reduzindo a minha produção de bens de consumo. Por quê? Os meus fatores de produção, eles são fixos, né? Nós estamos começando com essa suposição. Então, por exemplo, se eu uso toda a minha mão de obra para produzir esses bens de consumo duráveis daqui, na hora que eu quiser aumentar a minha produção de alimento, eu tenho que tirar a mão de obra do bens de consumo duráveis para colocar na produção de alimentos, tá? Então, como eu tenho uma dotação fixa de recursos, né, eu tenho que ter essa escolha. Eu começo a pensar assim, onde é que eu vou empregar? E estou supondo também que aqui eu vou usar todos os meus recursos, tá? Eu não tenho nenhum recurso que está ocioso, que está parado. Então eu posso pegar essas possibilidades todas aqui e representar isso na forma de gráfico, né? Então estou colocando todas elas em cima da curva, quer dizer, da minha curva de possibilidade de produção. E estou dizendo assim, olha, sempre que eu tenho um ponto em cima da curva, eu estou usando todos os fatores que eu tenho, né? É onde eu posso utilizar todos os meus fatores. Se eu tiver um ponto, por exemplo, abaixo aqui dessa curva, está me dizendo o quê? Por alguma razão nessa economia, a gente não vai discutir isso agora, alguns desses fatores não estão sendo utilizados. Então eu tenho, por exemplo, mão de obra. Eu tenho alguma mão de obra que está desempregada. Eu tenho algum capital que está parado, que está ocioso. Ele não está sendo utilizado agora nessa minha economia. Posso ter uma outra situação. Nesse ponto O aqui, como ele está fora da minha possibilidade de produção, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho recursos suficientes nessa economia para chegar nesse ponto. Seria uma situação que eu estou produzindo uma quantidade de alimento e bem de consumo durável em que eu não tenho recursos suficientes. Eu estaria produzindo se eu tivesse uma quantidade maior de recursos. Então eu vou precisar começar a pensar assim, como é que eu faço para chegar nesse ponto O? Como é que eu vou até esse ponto O, né? O que seria necessário para fazer isso daí, para produzir mais do que eu tenho de recurso agora, né? Que é a história de eu deslocar essa curva para a direita. O que precisaria de acontecer nessa economia? Então, um exemplo seria um aumento na quantidade de fator de capital. Eu preciso de ter mais dinheiro para investir na minha indústria, para comprar mais máquinas, para comprar mais equipamentos, tá? Preciso ter mais dinheiro. Uma solução é a minha sociedade, o meu país pegar dinheiro emprestado com outros países, por exemplo. Tá? Eu preciso de ter um aumento na força de trabalho.
pode ser também às vezes qualificar melhor a minha força de trabalho. Então tem que ter mais mão de obra para chegar nesse ponto. Poderia pensar isso em relação a recursos naturais. Quero ter mais recursos naturais para poder aumentar essa minha produção. Um exemplo seria a história do pré-sal, né? A partir de um momento eu vou ter uma quantidade muito maior de petróleo dentro da minha economia, muito maior de um fator de produção, de um dos fatores. Então isso pode fazer com que eu desloque, né, a minha curva de produção para direita, ou seja, quantidade de coisas que eu posso produzir na minha economia aumenta. E uma outra alternativa aí seria uma mudança tecnológica. Eu descubro alguma nova tecnologia que com a mesma quantidade de fatores que eu tinha antes, eu passo a produzir mais. Tá? Essa economia faz com que eu tenha uma produção melhor, mais eficiente. Então tudo isso eu estou fazendo o quê? Estou aumentando a quantidade de produção da minha economia. A minha economia cresceu, né? O meu país vai ficar mais rico, vai produzir uma quantidade maior desses dois produtos que a gente está considerando agora, tá? Então, a partir dessa ideia, né, de que eu tenho uma quantidade fixa de fatores e tenho que descobrir o que eu vou produzir, a gente pode começar a voltar ou começar a pensar naqueles problemas anteriores que a gente discutiu, né? Naqueles problemas que a gente discutiu no slide anterior. Como é que eu vou utilizar os meus recursos escassos para satisfazer da melhor forma possível os desejos da sociedade? Então, assim, o que eu vou produzir? Mais alimento ou mais bem de consumo durável? Quanto que eu vou produzir de cada um? Em que ponto daquele da curva que a minha sociedade ou que a minha economia vai decidir parar? No ponto A, B, C, tá? Onde é que ela vai ficar nisso daí? E como que eu vou produzir isso? Né? Estou dizendo assim, que método de produção eu vou utilizar para fazer isso? Tá? Como é que eu vou destinar esses produtos ou para alimento ou então para o bem de consumo durável? Tá? Qual é a minha forma de produção? Depender dos fatores que eu tenho de escasso. Uma terceira questão, para quem que eu vou produzir esses alimentos? Né? Para quem eu vou produzir esses bens, ou alimentos, ou bens de consumo durável? Tem que começar a pensar assim, em que ponto que eu vou parar naquela curva. Uma situação interessante, olha, é se eu pensar assim, eu estou produzindo menos alimento do que o necessário para a minha população. Eu parei lá no ponto B, pouco alimento, bastante bem de consumo durável. Então, o que está acontecendo? Eu estou produzindo menos alimento do que eu preciso e estou produzindo uma quantidade maior de televisão, de geladeira, né, desses outros tipos de bens. Então eu tenho que começar a analisar a partir dessa informação, né, eu posso analisar o que está acontecendo na minha economia. Será que eu não tenho, por exemplo, aqui, uma desigualdade na distribuição de renda que faz com que uma parte da população possa comprar muitos bens de consumo duráveis, enquanto uma outra parte não tem como nem comprar alimento? Né? O que está acontecendo nessa a minha economia? Tá? Então, a partir da curva de possibilidade de produção, a gente pode começar a pensar melhor, né, naqueles problemas econômicos básicos. Tá? Um outro conceito que vem a partir da curva de possibilidade de produção é essa ideia de custo de oportunidade. Né? O que é isso? Vamos tentar entender o que vai ser, ou definir esse custo de oportunidade. Estou pensando assim, não tem como aumentar a produção de um dos bens sem reduzir a do outro. Ou seja, cada vez que eu produzo mais alimentos, eu tenho que diminuir a minha quantidade de bens de consumo durável. Então, essa necessidade de reduzir o que eu vou perder de bens de consumo durável para produzir alimentos vai ser o meu custo de oportunidade. Tá? Como assim? Voltando lá no quadro, lembra que para produzir essa primeira 1.000 toneladas aqui de 1.000 toneladas de alimento, eu tenho que diminuir 2.000 unidades de bens de consumo duráveis. Tá? Então o que está acontecendo? Esse alimento ele tem um custo em relação a bens de consumo durável. Então esse é o custo de oportunidade. Tá? Então o custo de oportunidade de produzir as primeiras 1.000 toneladas equivale à redução de 2.000 unidades de bens de consumo. Então eu estou, vamos dizer assim, pagando, né,
a produção de alimentos em termos de bens de consumo durável. Isso é um conceito importante na economia que a gente vai voltar e vai discutir mais algumas vezes para frente, né, mas que a gente pode entender a partir dessa ideia da curva de possibilidade de produção. Tá? Então, só fechando a ideia principal para a gente terminar, a curva de possibilidade de produção, né, vai ajudar a gente a entender isso. Olha, eu tenho recursos escassos de um lado, não posso produzir tudo que eu quero, então eu tenho que decidir onde é que eu vou parar, né, em que ponto aqui eu vou fazer a minha escolha entre alimentos e bens de consumo durável. Né, já que eu não posso produzir tudo, eu tenho que decidir uma situação para essa minha economia. Ok? Então essa é a ideia desse ponto da curva de possibilidade de produção. A gente para por aqui.